No programa de hoje, vamos conversar com o professor Robério Paulino, ele é professor da UFRN, vereador de Natal pelo PSOL, e conosco vai falar sobre plano diretor de Natal e também o projeto de plantio de árvores, não só na cidade de Natal, mas também em todo o Nordeste. Seja bem-vindo, professor Robério, ao nosso Espaço Cidadão. Primeiro, bom dia, o Robson, muito obrigado pelo espaço, né? Estou feliz aí de ver que você está bem em São Paulo. Faça aí, vá fazer sua pós e volte, que essa terra precisa de você. O seu papel aqui como jornalista será fundamental, né? Muito obrigado pelo espaço e vamos ao debate, né? Especialmente a todos aqueles que nos escutam e nos veem. Obrigado, professor. Estou aqui em São Paulo, mas a nossa pós vai ser lá em Brasília, né? O doutorado na ciência Vai ser política. ótimo. A UNB, Tranquilo. excelente. Professor Robério Paulino, vamos iniciar a nossa entrevista conversando um pouquinho a respeito do seu mandato como vereador de Natal. E eu inicio a nossa entrevista pedindo que você compartilhe um pouco conosco a visão que você tem de como deve ser o plano diretor da cidade de Natal, né? Você poderia destacar 3 pontos que você considera importantes, que estão sendo discutidos e vão chegar em breve para a votação dos vereadores. Olha, Robson, primeiro é o seguinte, esse plano de Natal, o plano de diretor de Natal, ele precisa ser modernizado. Várias capitais modernizam, né, atualizam o texto do plano diretor regularmente, e o de Natal tem quase 15 anos que não se mexe, está muito atrasado. Agora, veja, infelizmente, eu tenho que falar as coisas aqui como são, a motivação desta atualização, a motivação, em minha opinião, negativa, porque a prefeitura, o prefeito e sua equipe querem modernizar o plano diretor, introduzindo apenas demandas, né, do setor imobiliário da cidade. Por exemplo, boa parte das pessoas que estão nos vendo aqui, alguns não conhecem, mas alguma parte deve conhecer, Ponta Negra. Ponta Negra é o cartão postal de Natal. Eles querem liberar ali para... hoje, digamos, o gabarito, como a gente fala, não permite construção de prédios muito altos, né, na orla de Ponta Negra. Eles querem liberar para construir prédios altíssimos ali em Ponta Negra. Aqui em Capimaci, em volta da UFRN também, você só pode construir prédios com teto até 6 metros. Para que isso? Quando isso foi pensado, é para não prejudicar a ventilação da cidade, porque bairros como Candelária, que você conhece bem aqui em Natal, né? Se você ergue uma barreira de prédios aqui no Mirassol, você prejudica a ventilação de toda a cidade. É o bairro mais próximo do mar aqui, né? Capimaci, o Mirassol, esses bairros aqui. Então, quando foi pensado esse plano diretor, esse gabarito de limitar a altura dos prédios em certas regiões, é para beneficiar toda a cidade. O que o capital imobiliário quer? Quer liberar geral para construir prédio de 45 andares em Natal em qualquer lugar. Então, o centro das mudanças do plano diretor que estão propostas são retrocessos. Isso não é apenas minha opinião, é a opinião do Ministério Público, né? Do Ministério Público aqui em Natal, que está contra essas mudanças, que fez um texto, né? Houve uma análise do texto quase 100 páginas mostrando isso. Então, isso. Se não tiver, inclusive, cuidado com as nossas orlas, né? Orlas marítimas, nós temos alguns exemplos no Brasil, né? De algumas cidades. Duas delas, por exemplo, que cuidaram e fizeram projetos muito interessantes, e duas que não cuidaram. Por exemplo, a gente pode pensar numa orla muito bacana de João Pessoa, né? Onde você tem prédios, mas dentro de um limite de construção. Aí tem prédio residencial, tem prédio comercial, tem restaurante, aí tem hotel, tem pousada e tem farmácia, tem de tudo, ou seja, tem vida de manhã, tarde e noite. Aí você vai para Florianópolis, do mesmo jeito, você tem aquele limite. Mas, por exemplo, se você for para Balneário Camboriú, se você for para Santos, por exemplo, em São Paulo, são paredões que impedem a ventilação, Paredões. e às vezes de 3 horas, 3h30 da tarde, você está na praia e não consegue ver o sol, né? Você está na sombra, né? Além de outros efeitos que isso provoca. E se você vai para a Areia Preta, por exemplo, tem aquele paredão em Natal, de prédio naquela área. E o que é que você tem de tarde e de noite depois que as pessoas estão em casa, né? Só escuridão, né? Um clima que às vezes gera situações propícias à violência e uma série de outras coisas. Então, a gente tem que pensar numa outra forma de concepção da nossa cidade.
Exatamente, é isso que nós. Então, você já explicou, você domina perfeitamente esse assunto, ó, você foi aluno nosso aqui na UFRN, domina perfeitamente isso, como jornalista, acompanha tudo isso. É lamentável que as mudanças no plano diretor que estão propostas aqui são retrocessos. Nós queremos modernizar o plano diretor, sim, porque eles nos acusam, né? A direita às vezes acusa que a gente não quer modernizar, que não quer atualizar. Nós queremos, mas nós queremos atualizar o plano diretor com a arborização da cidade, com transporte público de boa qualidade, ônibus novos, piso baixo, ônibus com ar-condicionado. Em Natal, a classe média não pisa dentro de um ônibus, porque são todos ônibus velhos, reformados. Natal não tem ônibus novos. O que acontece? Todo mundo, toda a classe média anda de carro, e mesmo um trabalhador mais simples, quando pode, compra um carrinho usado e ficam as duas pontes aqui no Rio Potengi completamente congestionadas pela manhã e à noite, porque a cidade não tem um bom transporte público. Então, vamos colocar condições nesse plano diretor, né, que não pode ter ônibus com mais do que certa idade circulando na cidade, que os ônibus de Natal têm que ter ar-condicionado e piso baixo. Vamos colocar isso no plano diretor? Eu estou a favor, né? Mas não, eles querem colocar apenas querem apenas liberar geral para construir prédio de 45 andares. É isso que está proposto no texto de mudança. Então, veja, vai haver uma briga na Câmara Municipal. O prefeito conseguiu maioria nas conferências, né, regionais, barriais, e na conferência eles têm maioria de delegados. Agora vai chegar, agora o final de junho, talvez não chegue agora ao final de junho, mas provavelmente no começo de agosto, esse plano diretor para a Câmara aprovar. E o prefeito tem uma maioria muito folgada da Câmara Municipal, mas a minoria, eu que sou parte dessa minoria da oposição lá, vamos fazer muito barulho para alertar a cidade, para tentar limitar os prejuízos da cidade e tentar inserir no plano diretor, aí sim, coisas boas, mudanças boas, não retrocesso como eles querem. Sem dúvida. Professor Roberto Paulino, e quando a gente pensa em outra área importante de sua atuação também, que é a arborização da cidade do Natal, que já foi bem mais arborizada no passado não tão distante. O que é que você apresenta de projeto, de iniciativa a esse respeito? Nós estamos apresentando, Robson, um projeto de plantio de 50 mil árvores de Natal e vamos plantar. Já estamos plantando. Hoje pela manhã, antes de atender você aqui na gravação, eu estive na rua. A gente esteve na rua ali em frente ao estádio, no entroncamento ali em frente à Potilândia, né? Na BR-101 Bifurca ali para subir o viaduto. Nós entregamos ali centenas de mudas hoje, com faixas avisando a cidade que vamos plantar, e a receptividade da população foi excelente. As pessoas passam, motoristas passam buzinando, sinalizando, apoiando, né? Ou seja, é uma demanda muito grande. Natal, lamentavelmente, é uma das capitais mais mal arborizadas do país. Como você disse, João Pessoa, você vai à orla de João Pessoa, e assim, é uma orla com a faixa de terra, a faixa de areia branca nas praias de João Pessoa é de quase 100 metros, né? Além disso, depois você tem uma calçada bem larga, uma arborização muito com árvores grandes ali na orla de João Pessoa, que você tá, à meia-noite você passeia na orla de João Pessoa com segurança. Natal você não consegue ir na Praia do Meio, em Areia Preta, ou mesmo em Ponta Negra. À noite, qualquer hora da noite, às 7 horas da noite, todo mundo com medo, por quê? Muito mal arborizada. O nosso ativo é a beleza natural, mas não basta isso. E agora eles querem, digamos, piorar ainda mais. Vamos ver, nós estamos com um projeto de arborização, vamos plantar, já começamos a plantar 50 mil mudas, nós estamos com 3 viveiros, 3 fábricas de mudas, a prefeitura quase não produz mudas aqui, nós estamos com 3 fábricas de mudas, vamos plantar 50 mil mudas em 4 anos de Natal, fazer uma cidade muito arborizada, já começamos a plantar, ontem arborizamos uma grande praça no Conjunto Santa Catarina, semana retrasada arborizamos no Parque dos Coqueiros, lá na periferia de Natal, na Zona Norte, você sabe. Hoje distribuímos centenas de mudas aqui e vamos ter um cronograma agora em junho, que é mês de chuva, de arborizar aí algumas dezenas de praças de Natal, ainda nesse finalzinho de inverno. Mas a gente está começando, porque as mudas estão pequenas, mas para o ano que vem, nós vamos ter milhares de mudas em tamanho de plantio, com 70 centímetros no mínimo, e vamos jogar na cidade já o ano que vem, no começo do ano que vem, no mínimo 10 mil mudas, né? Em Professor 2022, Robério, 4 anos. esse Pois plantio de não. muda, assim, grande quantidade, há algum tipo de, digamos assim, de acompanhamento de sua equipe em relação às mudas que estão sendo distribuídas ou Sim, plantadas, né, sim, para saber sim. se elas, como se diz assim, se elas vão vingar, né, e como é que vai ser exatamente o Sim, cuidado com elas posteriormente? a todo cuidado, né? É evidente que as mudas que a gente entrega, por exemplo, às vezes na rua, na janela de um carro, não tem muito condição de pegar, mas as mudas que nós estamos plantando nas praças e entregando para as pessoas são mudas todas catalogadas, né?
Cada muda tem uma certidão de nascimento, tem um tutor, tem uma pessoa que acompanha, tem um número. Nós estamos fazendo, terminando agora o site do projeto, e todas as mudas que forem implantadas, elas vão ser, digamos, catalogadas, vão ser acompanhadas, né? Porque esse Natal tem um regime de chuvas muito concentrado no primeiro semestre. Se não forem regadas a partir de agosto, essas mudas vão morrer. Então, nós só distribuímos, só plantamos com a garantia de que vai haver pessoas, né, que nós chamamos de tutores, que vão regar pelo menos 1 ou 2 vezes por semana essas mudas durante o período de estiagem nosso aqui, que vai de agosto até janeiro, né? Porque depois, aí, a partir de fevereiro até junho, a chuva natural já vai levando e as mudas sobrevivem. Então, o nosso projeto é muito rigoroso. Eu já tenho a experiência de um projeto anterior, nós entregamos 30 mil mudas, né, para distribuição, mas foram entrega gratuita, e a gente fez isso. Agora não, agora a gente vai plantar mesmo, o projeto vai plantar e acompanhar. Vamos arborizar. As praças de Natal, Robson, você conhece, tirando algumas centrais, nossas praças são uma vergonha, são depósitos de lixo. Você vai à Zona Norte, à Zona Oeste de Natal, as praças são depósitos de lixo, sem qualquer arborização. Nós vamos começar Professor Roberto, Pois e não. com relação a essas mudas plantadas, quais são os principais tipos de mudas? Nós estamos plantando, e nós estamos com orientação de especialistas, né? Nós não estamos plantando qualquer muda da nossa cabeça. Nós consultamos, eu sou uma pessoa eu sou economista de profissão, me formei aí em São Paulo, na USP, né? Não sou especialista na área, mas eu aprendi a escutar. Então, eu procurei especialistas aqui em Natal, né? Que nos orientaram sobre as melhores mudas. Então, as mudas que nós plantamos são o Oiti, as mudas mais plantadas, o oitizeiro, que é o oiti, que é uma árvore que arboriza quase todas as capitais brasileiras, vai no Rio de Janeiro, tem milhares, né? O oitizeiro. Nós estamos plantando também, digamos, pau-brasil, é um crescimento mais lento, mas a gente está plantando, né? Não é muito bom para sombra, porque ele demora muito para crescer, mas nós estamos plantando. Estamos plantando a craibeira, que é o nosso ipê amarelo do sertão, é um parente do ipê amarelo, é maior em termos de tamanho do que o próprio ipê amarelo. Estão plantando a manguba, que é uma árvore do Pará, mas que se adaptou muito bem a Natal. Você conhece aqui a Roberto Freire, se você for a Roberto Freire, vai ter exatamente as mudas que nós estamos plantando. Tem de 3 em 3, a Roberto Freire é arborizada com 3 oitis, 3 munguba, 3 caibeira, 3 pau-brasil, 3 ipês. Nós estamos deixando só os ipês de lado e plantando a craibeira, que é o nosso ipê amarelo, mas adaptado, né? Às vezes tem outras árvores, como ipê roxo, tem ipê rosa, mas em uma quantidade menor. Mas estamos plantando aquelas árvores que estão já bem adaptadas. Por exemplo, se você for na Avenida Floriano Peixoto, lá no centro de Natal, ela está toda arborizada com oiti. Então, a natureza já disse para nós quais são as árvores que se adaptam bem a Natal. E são essas que a gente está plantando, muito bem orientados por especialistas das universidades. Professor Roberto Paulino, e que reflexão você faz a respeito das manifestações que ocorreram no Brasil, né? Principalmente nas capitais, né, contra o governo do presidente Bolsonaro? Olha, foi uma manifestações absolutamente vitoriosas. Minha opinião, mudam o sentido, mudam a dinâmica, né, que nós tínhamos anteriormente. Havia uma situação de as pessoas estavam muito na defensiva, o público dos trabalhadores, a população mais consciente, o público de esquerda, o crítico ao governo, estava muito no defensivo, preso em casa, porque a esquerda estava sendo mais rigorosa com a pandemia, enquanto a direita estava indo para a rua sem máscara, de forma irresponsável, né, tripudiar da vacina, debochar. Aliás, a extrema direita. Extrema Né? direita, né? Debochando da vacina, né, nas ruas, a esquerda e não só a esquerda, a população mais consciente estava trancada dentro de casa, né, como todos nós. Agora, essa manifestação chegou a um ponto que as pessoas disseram que não dá mais para ficar trancado dentro de casa, porque, veja, qual é a situação? Você trancado dentro de casa, mas o presidente aí brincando, né, estimulando as pessoas a ir para a Todo rua, final de semana, né? sem máscara, sem álcool gel. Olha, e eu quero dizer o seguinte, pegar uma frase que houve nas manifestações da Colômbia e do Chile nos últimos dias, especialmente da Colômbia, que a população disse o seguinte: quando um povo é obrigado a ir para a rua no meio de uma pandemia, é porque o presidente da República, os líderes desse país, são mais perigosos que o próprio vírus. E, de fato, a lógica que moveu milhares de jovens, né, trabalhadores, especialmente a juventude que foi para a rua na semana passada, no sábado passado, é essa. As pessoas estão indo para a rua sabendo do risco do vírus, mas está todo mundo indo para a rua com máscara, com álcool gel, com o distanciamento que é possível. Às vezes você vê uma ou outra aglomeração, mas tentando manter o distanciamento. Por quê? Porque não dá mais para esperar, né? 2.000 mortes, mais de 2.000 mortes por dia, e não cai, não cai, não cai. Isso é uma catástrofe. A gente parece estar se acostumando.
Aí você está em São Paulo, quando caiu aquele avião da TAM, né, há uns 13, 14 anos aí em São Paulo, aí no aeroporto de Congonhas, foi um impacto no país, um impacto, um terror, né? Morreram 200 pessoas. Agora morrem 2.000 por dia e a gente parece que está se acostumando a isso. É uma chacina, né? Há uma E anestesia coletiva, né? anestesia, exatamente. E eu quero dizer que boa parte dessas mortes poderiam ter sido evitadas se a gente tivesse um comando, uma pessoa que comandasse, não tripudiasse, não debochasse como o presidente denuncia. Então ele não gosta quando as pessoas, nesse dia um policial prendeu um professor, porque o professor escreveu no carro lá, Bolsonaro genocida, mas é exatamente isso que ele é, um genocida. Parte dessas mortes, se não a maior parte dessas mortes, é de responsabilidade do presidente da República. Porque se houvesse comando, como houve na Argentina, o governo se adiantando e coordenando o esforço coletivo contra a pandemia, nós não precisaríamos estar hoje na posição do país que mais tem mortes diárias no mundo todo, muito mais que os Estados Unidos, com atraso na vacina. É muito ruim a nossa situação, Robson, é lamentável. A gente só tem a E o que é lamentar por mais tanta impressionante, o que é mais perdida, né? impressionante, muitos, ao invés de, por exemplo, defenderem, até em benefício dos seus comércios, né? Por exemplo, em vez de defenderem mais vacina, vacina mais rápido, né? Para que não precise chegar a fechar a empresa, lockdown, ou abrir no horário restrito, né? Muitas vezes não fazem essa crítica ao presidente, não fazem essa pressão por aquilo que é a chave da solução do problema. E já se sabe disso há muito Claro, tempo. Há mais claro. de 1 ano e 5 meses, né? Mas até hoje a gente está, inclusive, comparando o mês de maio, por exemplo, regredindo o esquema de vacinação, que estava planejado. Lamentável. Menos vacinas em maio do que em abril. É lamentável. E você tem toda. Olha, eu sou economista de produção, Robson, e é lamentável essa lógica, porque veja, se nós fizéssemos um lockdown, como nós propomos, de 3 semanas, para baixar muito o número de mortes, e tivesse avançado muito a vacina, tivéssemos já hoje com 50%, como a Inglaterra está, os Estados Unidos, o número de mortes estaria caindo muito, o contágio, e nós poderíamos reabrir a economia com força. Agora, olha que estupidez, né? Um empresariado que mantém, quer abrir, quer abrir, quer abrir, não faz o lockdown, apoia o presidente, digamos, na sua negligência em relação à vacina, e a economia brasileira a meio pau. A meio pau, E as fica coisas. nessa situação horrível, né? Insegura de abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. Né? De Exatamente, acordo com o que exatamente. estiver acontecendo de lotação, de preenchimento dos leitos dos Exato. hospitais, sobretudo das UTIs. Né? É lamentável que a gente chegue a esse ponto. Agora, professor, já próximo de encerrar a nossa entrevista, eu gostaria de uma palavra sua também em relação ao tópico que você falou, que foi da prisão de um professor. Não me recordo, acho que agora não me falha a memória o nome qual foi o estado, não sei se foi Roraima, qual foi o estado, não me lembro agora. Um professor porque colocou um adesivo no seu carro com o nome Bolsonaro genocida. Nós observamos já em várias partes do Brasil, o caso de Recife também, de uma repressão a tiros com bala de borracha na manifestação pacífica que aconteceu. Há várias situações de insubordinação e politização das forças policiais estaduais. Isso tem acontecido também já em setores da própria Polícia Federal, que tem virado uma polícia política de governo, e nós tivemos agora, eu peço um comentário a respeito disso, um precedente aberto que pode ser perigoso em relação às Forças Armadas, que foi o fato de não haver a punição ao general da ativa do Exército, Pazuello, que foi ministro da Saúde, mas mesmo sendo proibido, ele participou de manifestação política, fazendo discurso com o presidente da República, né? E nada acontece. O que é que você acha que isso pode provocar, né, ao longo, digamos assim, dos membros do Exército Brasileiro e das demais Forças Armadas? Olha, Robson, primeiro eu queria dizer o seguinte: eu não tenho nada contra, tá certo? Os policiais e os militares, eu sou filho de um militar, né? Eu sou de esquerda, lutei contra a ditadura militar, fui para a rua, fui preso várias vezes. Quando estava em São Paulo, em 78, eu passei por uma cela aí do DOPS de São Paulo, né? Alguns poucos dias, mas passei aí, depois fui preso umas 4 vezes. Eu não tenho nada contra os militares, agora tenho contra a ditadura, tenho contra, digamos, imposição, tenho contra arbítrio, isso eu tenho. Primeira coisa, eu acho que a Polícia E a Militar mistura da polícia com política, né?
Exatamente. A gente tem que ter policiamento. Eu não acho que nós estamos num estágio de evolução da sociedade que se possa dispensar por enquanto a polícia. Acho que no futuro o ser humano pode avançar a um ponto de autodisciplina que não precisa mais de polícia. É meu sonho. Mas por enquanto você precisa, porque você às vezes quando tem uma greve de polícia você vê o pessoal começa a assaltar, invadir mercado, etc. Então, eu acho que a polícia é importante, mas não a polícia militarizada como é hoje. Eu defendo claramente a desmilitarização da polícia militar, construir uma polícia civil, como é a polícia civil que nós temos hoje, né, que mantém a segurança, mas centralmente eu defendo um processo de educação da população e defendo que a gente reduza a violência através da redução da desigualdade social. Porque hoje o Brasil enxuga gelo. Você pode colocar 10 mil policiais, 1.000 robocops nas ruas para controlar uma sociedade com extrema desigualdade, onde um jovem de 9, 8 anos é hostilizado por uma viatura policial, não tem os pais desempregados, o pai batendo nele, a mãe batendo nele, sem ter o que comer, esse jovem vai para a rua. E chega um bandido e oferece, digamos, uns trocados para ele limpar a arma do bandido, o garoto com fome vai fazer o quê? E depois que ele entra, ele não sai mais. Então, nós temos que nos antecipar, reduzindo a desigualdade social, nós temos que dar esporte, cultura e lazer, boa educação, comida para essas crianças, merenda escolar em casa, e dar condições de que ele em casa, os pais não vivam na miséria, desempregado, né, fazendo bico. Então, o país tem que ser repensado. Não adianta você querer combater a violência só na porrada, no cacetete ou na bala. Isso já mostrou que não tem saída. Nós somos um país que mais tem gente presa, né, uma das maiores populações carcerárias do mundo, e a violência não diminui. Você pode ter uma polícia ultraviolenta, a polícia brasileira é a que mais mata no mundo, e a violência não diminui. Então, qual é a lição que a gente tira disso? Você tem que reduzir a desigualdade, você tem que dar oportunidade aos jovens, às nossas crianças, melhorar a educação, né, aumentar o emprego, e, ao mesmo tempo, repensar a concepção da polícia. A polícia não pode ser uma polícia só de repressiva, nós temos que ter uma polícia que eduque e desmilitarizada, uma polícia toda civil. Sobre as Forças Armadas, eu sou filho de um militar, fuzileiro naval da Marinha, né? A tropa de elite da Marinha. Não tenho nada contra os militares, mas eu acho que os militares estão se afogando, estão naufragando ao se associar a um sujeito louco, desequilibrado, entendeu? Bolsonaro. Tanto é que o Exército expulsou o Bolsonaro. E agora, digamos, os comandantes aí aceitando ordens de um louco, de um homem desequilibrado, e rasgando o Estatuto do Exército. Porque o Estatuto do Exército é muito claro que um general militar não pode participar da atividade política. O Pazuello é visto por todo mundo, e o comandante, o presidente, teoricamente é o comandante das forças militares, dá uma ordem e os comandantes aceitam rasgar o estatuto das forças militares. De fato, eles estão rasgando. Então, estão se desmoralizando. É uma Bolsonaro vergonha, é uma vergonha. desmoralizar as Forças Armadas no Brasil. Vou repetir, Bolsonaro está contribuindo para desmoralizar, e os militares que seguirem Bolsonaro estão contribuindo com isso. Mas eu tenho a impressão, Robson, que isso vai passar. Entendeu? Isso vai passar. Olha as pesquisas, eu não defendo Lula, mas o fato de Lula estar nas pesquisas já na frente de Bolsonaro já é um sintoma. Bolsonaro hoje não ganharia a eleição, perderia a eleição no primeiro turno. Ou seja, o país está acordando. O país está percebendo que cometeu um grande erro, colocou um sujeito desequilibrado, entendeu? Um defensor da tortura, né? Um louco na presidência da República, um genocida, mas está acordando. As pesquisas estão mostrando. Eu sou muito otimista, né? Que sempre eu digo que depois da noite sempre vem o dia. A Alemanha seguiu Hitler. Hitler perdeu e hoje a Alemanha é muito mais democrática. Não estou defendendo aqui o modelo de democracia da Alemanha, que tem muitos problemas. Eu estou dizendo é que a humanidade, durante milhares de anos, cometeu muitos erros, mas foi capaz de encontrar a saída e o caminho. E eu acho que o Brasil vai encontrar o caminho, deixando o Bolsonaro história, do lado ruim da nossa história, né, para deixar o Bolsonaro, já na próxima eleição. Olha o que aconteceu nos Estados Unidos. Hoje, se você perguntar quem é Donald Trump, não é? Exatamente. É o que eu queria dizer. Foi, você acabou de dizer. Foi literalmente para o lixo da história. E o próprio Donald Trump... Foi para o lixo. O próprio Donald Trump, essa semana, desativou, inclusive, o seu próprio site por falta de acesso e por falta de interação com as pessoas. Né? Então, já foi para o buraco do esquecimento, né? E na lembrança como um lixo da história. Lixo da história. Eu quero agradecer a participação do professor Robério Paulino, que é vereador da cidade do Natal. Seja sempre bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão. Professor, eu deixo o momento final para as suas despedidas. Tá bom, Robson, muito obrigado, tá certo, aí pelo espaço. Espero que aqueles que estão nos escutando, nos vendo, tenham gostado do debate.
Aqui, quem estiver em Natal, nos procure para ajudar no nosso projeto. Nosso mandato é um mandato aberto, coletivo. Eu não quero nada com isso, não quero um centavo. Como eu falei, abrir mão do meu salário na Câmara Municipal. Faço isso por um sonho, por uma ideologia de um mundo melhor, um país melhor, um estado melhor, Natal melhor. Então, muito obrigado pelo espaço. Entendeu, Robson? Espero que você acabe a sua pós-graduação rápido e volte aqui para o estado para mudar essa nossa terra, viu, Robson? Sabe do respeito e do carinho que eu tenho por você, tá bom? A gente sempre se deu muito bem. Então, muito obrigado mais uma vez pelo espaço, tá bom? E continue aí com essa sua lucidez, fazendo o trabalho tão importante que você faz de uma imprensa crítica, uma imprensa que estimula a consciência da nossa população. Muito obrigado e um grande abraço. Obrigado, professor Robério.